Salve, muito boa noite. Você sabe, a política decide a sua vida, né? Decide o seu aluguel, a escola do seu filho. Daí a importância de falar e discutir a política. Nós estamos num tempo exatamente assim, meio nervoso, né? E essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro foi muito importante, porque ali ele coloca as verdades e o que realmente pensa. Deputada, a senhora acha que foi agressividade, que o presidente chamou para a briga mesmo naquela abertura da Assembleia da ONU? Acho que de jeito nenhum. O presidente Bolsonaro ele nunca é agressivo, ele é assertivo. E as pessoas não estão acostumadas com essa assertividade, né? O Bolsonaro não tem meio termo, não, ele fala o que ele pensa de maneira direta, clara, sem deixar dúvidas. Só que ele atacou naquele discurso todos os pontos os quais normalmente as pessoas o atacam. Então, ele deu respostas ali para tudo que já falaram dele na imprensa nacional e internacional. Então, realmente, as pessoas que não concordam disseram que foi agressivo, mas é porque realmente é o primeiro deputado presidente, né, agora, o primeiro presidente que chega ao poder e trata de assuntos como o socialismo, o Foro de São Paulo, a Amazônia como soberania nacional, né? Falou do Moro. Reforçou, né, a posição do ministro. Bastante, e foi bom, né, porque existia toda semana alguém levantava a lebre de que, estão fritando o Moro vai sair, o Moro, e agora acho que o Bolsonaro deixou claro internacionalmente a importância do ministro Moro para o Brasil e para o governo dele. Olha, a deputada Carla Zambelli é o chamado aqui Grupo do Sangue Novo do Congresso Nacional, primeiro mandato, né, mas ela pode-se dizer que começou no movimento Vem para a Rua, né? Nas ruas. Vem para as ruas, que foi o primeiro grande movimento que acabou tirando as pessoas de casa para protestos aí ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou no impeachment, e vários outros movimentos, como MBL e outros, também foram formados. A deputada Carla Zambelli, inclusive, ganhou um prêmio recentemente, um prêmio respeitável aqui, o Congresso em Foco, como a melhor deputada, né, do ano. Isso é uma representatividade muito grande, né? Significa que as pessoas estão acompanhando. Estão acompanhando, então eu tenho recebido um feedback positivo das pessoas. É claro que uma coisa é a posição política dentro do Congresso, e isso nem sempre a gente vai conseguir um entrosamento tão grande, principalmente no primeiro ano, mas a rua está gostando. E, então, assim, eu não esperava, né? Primeiro ano, primeiro mandato, estou começando agora, tenho patinado, tenho falado para as pessoas que a gente erra, é natural, e quando eu erro é querendo acertar, mas aí eu assumo o erro, vou publicamente, peço desculpas. Então, assim, eu acho que esse jeito transparente de fazer política tem agradado as pessoas. Pois é, ainda sobre essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro aqui do primeiro bloco, deputada, ele fala muito claramente que não aceitou o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, colocou o cargo à disposição, né, diante da operação da Polícia Federal na liderança do governo e no gabinete do filho dele, e o presidente não aceitou, ou seja, não demitiu o líder do governo. Você acha que isso vai ser ajustado ali no governo? Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma questão que ele sempre funcionou assim. Como ele já foi muito injustiçado, ele é réu no STF por uma coisa que ele não fez, né, que não tiveram entendimentos diferentes sobre o que aconteceu. Sempre colocaram muita pecha nele de ser racista, de ser homofóbico, de ser misógino. Então, como ele já passou por muita injustiça, eu acho que ele sempre se coloca no lugar do outro, tem uma empatia muito grande para se colocar no lugar das pessoas. Então, nesse caso, eu acho que o que ele acabou pensando foi assim, vamos esperar a investigação correr, como ele falou, né? Esperar as coisas acontecerem e se realmente Fernando Bezerra tiver dever realmente para a justiça, aí ele não só tem que colocar o cargo à disposição, como tem que também se colocar a cargo da justiça. E ele confirma também de que vai mesmo autorizar, indicar o filho, o deputado Carlos Bolsonaro, para... O Eduardo. Eduardo Bolsonaro, o Carlos é o vereador. Para a representação do Brasil em Washington, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É um debate que está se prolongando demais, né? Eu acho até que ele está se prolongando de propósito, porque se ele tivesse anunciado e logo em seguida já colocado o Eduardo como embaixador, teria dado um bafafá danado, né? Então, eu acho que foi até bom, porque o debate ficou calorado e já deu uma arrefecida no debate, as pessoas já estão vendo com mais naturalidade. Eu costumo dizer que a lei do nepotismo no Brasil, ela trouxe para o brasileiro um olhar muito negativo para a política familiar.
né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa em casa, normalmente você deixa essa empresa para os seus filhos. Né? Você quer os seus filhos perto, você quer ter a sucessão com os seus filhos. Natural. É natural. Só que na política, como a lei de nepotismo veio para poder consertar aqueles cargos fantasmas que as pessoas ruins colocavam na política, os bons acabam pagando pelos ruins. Hoje em dia, quando você fala, vou contratar um irmão, um pai, um parente, a pessoa já olha com dois dedos, né? Assim, com muita ressalva. E acabam que os bons pagam pelos ruins. Então, eu acho que o caso do Eduardo é mais ou menos esse. E fazendo a ressalva também... A diferença básica é a seguinte, porque numa empresa, é uma empresa privada, às vezes até familiar, e existe mesmo esse passe. Agora, quando se toma esse tipo de atitude, dá uma ideia de que o mandato, de que a função seria parte do seu patrimônio, ou parte até da família, e isso não é verdade. A senhora acha que o Carlos Eduardo seria indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não fosse ele filho do presidente? Eu acho que não. Não, mas eu não acho ruim por isso. Eu acho que ele está sendo indicado porque ele é uma pessoa de confiança do presidente. Não é só o fato dele falar inglês, falar espanhol, dele conhecer bem o Brasil, dele conhecer a família Trump, mas se ele fosse só filho do presidente e não tivesse as qualificações, eu acho que o presidente não o indicaria. Se ele tivesse as qualificações, mas não tivesse a confiança por ser filho do presidente, ou alguém de confiança do presidente, também não seria indicado. Então, é o pacote. Um pacote, né? Ô, deputada, a senhora está na linha de frente lá no Congresso Nacional, é onde a disputa está mais acirrada no governo Jair Bolsonaro. Talvez seja a parte mais disputada e a parte mais inóspita até para os aliados diretos do presidente Jair Bolsonaro. E a deputada Carla Zambelli é muito ligada ao presidente Jair Bolsonaro. O que está faltando para azeitar essa máquina ou não é de interesse do presidente fazer esse tipo de ajeito? Eu acho que o presidente não tá disposto a negociar a honra, a ética, isso ele não vai estar disposto. Eu acho que o que está faltando, e o general Ramos vem muito para fazer isso, é você detectar quem são os seus parceiros, os seus inimigos e os seus possíveis aliados. Porque o que acontece é que, nesses primeiros meses, o governo Bolsonaro já mostrou que não vai fazer o toma lá da cá. Então, os ministérios são todos técnicos, os cargos de ministério também foram distribuídos tecnicamente. É uma boa equipe. É uma boa equipe, acho que o povo está vendo isso em casa. Agora, o que a gente tem que detectar é quem está com o governo Bolsonaro, quem está com o Brasil, independente de ser Bolsonaro ou não. Porque tem muito deputado ali que pode até não ir com a cara do presidente. Não me dou bem com o Bolsonaro, não sou direita, não sou conservador, mas é uma pauta Brasil, então é pró uma pauta Brasil. Detectar essas pessoas, chamar para conversa e no momento certo, eu estou vivendo isso muito agora lá na CETASP, por exemplo, na Comissão de Trabalho. Hoje, por exemplo, tinha uma pauta lá para afastar o Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato. É uma pauta que o povo brasileiro discorda quem está em casa. Só que aí, para poder conseguir uma movimentação e ter os votos necessários para obstruir aquilo ali, eu tive que me movimentar, conversar com pessoas do MDB, do PL, do PR. Então, isso a gente está ainda aprendendo a fazer, né? Essa conversa que chama a pessoa para poder ajudar o Brasil, não é o governo, não é o Bolsonaro, é uma pauta mais que está acima de qualquer coisa. Pois é, a novidade nessa história aí é o roubo de informações de celulares de pessoas ligadas diretamente ao poder. As pessoas prestam muita atenção no roubo de informações de procuradores, delegados da Polícia Federal, jornalistas, mas olha, eles roubaram informações do presidente da República, dos presidentes da Câmara e Senado, e isso é muito grave. Um crime. Tanto é assim que todos estão presos e já houve pedido de relaxamento de prisão até no Supremo e todos os pedidos negados. A indicação, deputada, é de que há ali uma certa influência ou até conhecimento do Intercept e do Greenwald sobre os roubos de informação. Uma coisa não está ligada direta à outra, não? Eu acho até que ele deveria haver uma investigação bem forte aí dele, né, do como isso chegou a ele. E há, inclusive, uma ideia de que ele tem relação direta
né? O Intercept, eu não acho que ele tenha comprado informações, eu acho que eles fizeram mesmo, eles planejaram. E é um problema de segurança nacional. Tinha conhecimento do processo. Eu acho, porque a forma como se deram as coisas, e, por exemplo, ele me respondeu assim, quando eu truquei ele, né, numa audiência pública e falei, olha, eu quero saber cadê os áudios, me mostra agora os áudios. Ele disse, quando eles estiverem jornalisticamente prontos. O que é jornalisticamente prontos? Né? Parece que ele quer, então, mudar ali o conteúdo, e a gente pegou vários conteúdos que foram realmente alterados, datas que não batiam. Então, o que se entrou nos celulares, entraram nos celulares, pegaram informações, só que... Tanto que eles estão presos por isso. Exatamente. Então, agora a gente tem que ver quem são os responsáveis de fato, quem são os que... porque tem quem mandou fazer, tem quem sabia que estava sendo feito, né? Então, todo mundo tem que estar envolvido e sendo investigado. Agora, eu acho que o vazamento ou a publicação dos dados mostraram ali procuradores e o próprio, então, juiz Sérgio Moro ali, cientes da responsabilidade, fazendo o trabalho. A gente não vê áudio ali de um procurador falando para o outro, quanto você vai ganhar, quanto eu quero o meu. Nada assim. E mais, no meio desse diálogo aí estão conversas pessoais, de pai com filho, de mulher com marido, né? Para se ter uma ideia, não é à toa que a lei regulamenta e considera isto crime. Quer dizer, o que fazer com esse material, deputada, que agora está também no Supremo? O certo era averiguar a veracidade da origem. Né? O problema maior ali é a origem. O que não for prova tem que ser descartado, até para poder... a lei já determina, né, que a pessoa tem o mínimo preservar as suas coisas pessoais. Né? Vários juízes, inclusive, acho que mais de 300 juízes assinaram da AJUF uma carta dizendo que os diálogos não têm nada demais. Não existe obstrução de justiça, muito pelo contrário, existe querendo andar, né, fazer andar a justiça. Quer dizer, o que a gente via lá em 2016, no começo de 2016, nos áudios que vazaram do Lula com a Dilma, etc., era uma tentativa de obstrução da justiça. Eu vou te mandar aí o Bessias, né, com um documento para você, se forem te prender, você tem o documento de foro privilegiado. Aqui é exatamente o contrário, né? Os áudios foram gravados de forma criminosa, sendo que os áudios lá foram gravados com autorização judicial, pode ter suspendido depois, mas havia uma autorização judicial para a gravação dos áudios e havia uma interrupção da justiça, uma tentativa de obstrução. Aqui é o contrário. Os áudios foram gravados de maneira criminosa e para fazer andar a justiça. Então, olha como o contraponto está sendo feito e aqui está errado. Então, assim, estão querendo agora fazer CPI da Lava Jato. Né? Teve deputado, inclusive, 21 deputados que pediram para retirar a assinatura deles, porque disseram que não assinaram aquela CPI. Eu acho uma boa oportunidade de prosseguir com essa CPI da Lava Jato e entrar aí para investigar esse caso do Intercept. O problema é que o fato concreto que eles determinaram... o problema é que quando você faz uma CPI, tem o fato concreto. Isso, fato e o fato determinante ali da CPI, eles querem fazer a investigação ao contrário. Né? A CPI está querendo só olhar para o lado das mensagens, de qual o conteúdo, etc., mas não a origem das mensagens. Não disputar a origem, né? Exatamente. Uma CPI, para ser criada, ela precisa ter o fato determinante, como disse a deputada, também ali detalhes, o orçamento, data de início e de fim e o requerimento com as assinaturas. Esse requerimento foi apresentado com 175 assinaturas, são necessárias 171 assinaturas. Só que alguns deputados dizem que foram enganados na abordagem no pedido de assinatura, inclusive o líder do governo assinou o pedido de CPI e agora querem a retirada, mas regimentalmente as assinaturas já foram reconhecidas e já foram publicadas, daí a história de criar ou não a CPI. E o assunto está nas mãos do presidente da Câmara, né? Exatamente. E assim como ele fez, não sei se você se lembra, mas na época da CPI da Uni, que ele arquivou 2 pedidos de CPI, ele pode arquivar esse. Ou seja, é função do presidente colocar ou não colocar em voga uma CPI. Como há um vício ali de vontade na questão de 21 assinaturas, e que tornaria a CPI já de cara eticamente estranha... Discutível, né? Discutível, exatamente. Então, eu acho que o presidente Maia deveria arquivar. E aí, se fizer uma CPI, que seja feita uma CPI com as assinaturas coletadas de maneira correta. Né? Mas você vê, até a CPI da fake news tem 5 assinaturas que são fake, não conseguiram identificar de quem são as assinaturas, apesar de que tinha muito mais do que 5 a mais do que o necessário, ou seja, não ia inviabilizar o pedido da CPMI. Né?
Mas, assim, essa forma de fazer as coisas é que não está legal. A gente A tem que fazer CPI de da forma Lava correta. Toga também está com o mesmo problema, de instala ou não instala, né? Também. E hoje, inclusive, mais cedo teve manifestação na Praça dos Três Poderes pela implementação da CPMI da Lava Toga. A senhora defende? Defendo. Eu acho que o momento do Brasil é um momento complicado para uma CPI dessas, porque vai esticar a corda entre o Legislativo e o Judiciário. Eu acho que vão acontecer algumas paradas de pauta, o que não é legal, porque as pautas precisam andar, principalmente as econômicas, a pauta do pacote anticrime, etc. Mas o povo também não está... Tem muita coisa dentro do STF, esse limite deles, que parece que não existe, né? Não existe limite para os ministros do STF, eles se acham realmente acima da lei. E isso daí a gente precisa parar para discutir em algum momento. Vai esticar a corda, vai ser complicado, mas o povo quer algumas respostas. Pois é, e essas cotoveladas entre poderes eu acho até muito bom, porque todos definem ali o seu espaço. Eu fico muito preocupado quando todos aqui em Brasília se unem e essa união, esse acordão acaba levando prejuízos à população. Pois é, nós estamos aqui com a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Nós vamos ao intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta.